Num tempo em que a memória histórica da fé cristã parece cada vez mais diluída pelas urgências do presente, a obra História da Igreja, das origens até ao cisma do Oriente, 1054, de Carlos Verdetti, revela-se como um farol seguro para qualquer leitor, leigo ou estudioso, interessado em compreender não apenas os alicerces da Igreja Católica, mas também o intricado processo que a fez crescer, lutar, adaptar-se e resistir através dos séculos. A narrativa meticulosamente construída ganha forma como um verdadeiro itinerário espiritual e intelectual, guiando o leitor desde os confins da pré-história bíblica até a dolorosa ruptura do Oriente com o Ocidente cristão, marco do final do primeiro milênio. A estrutura do livro é notavelmente clara e pedagógica, dividida em 4 partes principais, embora o volume em análise se concentre nas 3 primeiras. A primeira parte, intitulada Pré-História da Igreja, mergulha no pano de fundo bíblico e histórico do povo de Israel, retratando com intensidade a longa caminhada da humanidade até o nascimento de Cristo. Desde Adão e Noé até os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, o autor apresenta um fio condutor que dá sentido à promessa divina e ao desígnio pedagógico de Deus, que por meio de um povo eleito, prepara o terreno para a vinda do Messias. Esta parte ocupa-se com a fundação espiritual da Igreja, assinalando como a fé e a fidelidade moldaram um povo que, embora frequentemente rebelde, nunca deixou de ser o terreno fértil para a manifestação salvífica. Na segunda parte, a proto-história da Igreja. Estamos diante da vida de Jesus Cristo e do impacto inicial de sua missão. Esta secção é profundamente teológica, mas sem perder o fio histórico. Mostra como Jesus, através do anúncio do reino e da formação de um grupo de discípulos, inicia a constituição do que será a Igreja. O destaque dado à figura de Pedro, a escolha dos 12 apóstolos e a pedagogia do amor e do serviço como fundamentos do novo povo de Deus, revela a intenção de Verdetti em apresentar a Igreja não como uma instituição humana qualquer, mas como um projeto divino encarnado na história. A beleza do texto está em entrelaçar os ensinamentos evangélicos com sua dimensão eclesiológica, tornando esta parte uma ponte indispensável para a compreensão do que virá a seguir. A terceira parte, que trata da história do primeiro milênio até ao cisma do Oriente, é sem dúvida o coração deste volume. Aqui o autor nos conduz por uma narrativa que alterna momentos de luz e sombra, mas sempre com a convicção de que a Igreja, mesmo humana em sua composição, é divina em sua essência. Os primeiros séculos são marcados pela perseguição, mas também por uma surpreendente vitalidade interior. A vida litúrgica, a organização eclesiástica e a consolidação doutrinal são exploradas com detalhe, destacando-se o papel dos mártires e dos padres da Igreja. A partir do Édito de Milão, 313, vemos uma Igreja que ganha liberdade, mas que também começa a se aproximar do poder político, gerando tensões entre espiritualidade e institucionalização. É nesta terceira etapa que se intensificam os concílios, as definições dogmáticas e as lutas contra heresias, especialmente as trinitárias e cristológicas. O autor mostra como a fé foi sendo refinada, a cada desafio, sempre num equilíbrio delicado entre fidelidade às Escrituras e resposta às necessidades pastorais e culturais do tempo. A narrativa culmina no ano de 1054, com o cisma do Oriente, momento trágico de separação entre a Igreja de Roma e os patriarcados orientais. Sem cair em simplificações, Verdetti aponta os fatores teológicos, políticos e culturais que contribuíram para essa ruptura, sempre com um olhar de esperança na reconciliação futura. Mas além de seu conteúdo factual, o valor desta obra está na forma como trata a história da Igreja como algo vivo e atual. O autor não cede à tentação de idealizar o passado nem de ocultar suas crises. Pelo contrário, assume com honestidade os pecados e fragilidades da instituição, mostrando que sua santidade não vem de seus membros, mas do seu fundador. A tensão entre o humano e o divino atravessa toda a narrativa, dando-lhe um caráter quase bíblico, onde a misericórdia de Deus
é o verdadeiro protagonista. O contexto histórico abordado pelo livro é vasto e densamente tecido. Desde a convivência, difícil com o Império Romano, passando pela conversão imperial com Constantino, até a complexa teia cultural da Alta Idade Média, a Igreja aparece como uma instituição em constante adaptação. Os desafios oriundos da fusão entre romanidade, germanidade e cristianismo, a emergência do monaquismo, a cristianização da Europa e os primeiros choques com o Islão são tratados com clareza, revelando como a Igreja contribuiu para moldar a identidade do Ocidente. Em tempos de secularização e relativismo, essa leitura oferece um antídoto poderoso contra o esquecimento da herança cristã, que ainda hoje sustenta grande parte da cultura europeia. Conhecer a história da Igreja católica, como nos propõe esta obra, é mais do que um exercício intelectual. É um ato de fidelidade e maturidade cristã. O leigo formado precisa conhecer não só os evangelhos, mas também o caminho por onde a Boa Nova chegou até ele. O livro de Carlos Verdetti cumpre esta missão de modo exemplar, sendo, por isso, uma leitura indispensável para quem deseja compreender a Igreja não apenas como instituição, mas como mistério de fé, corpo vivo de Cristo, que, apesar das suas cicatrizes, continua a peregrinar na história rumo ao reino definitivo.